Ontem nós chegamos a falar sobre o Espírito Eterno. Irmãos, você ainda não imagina o efeito que o Espírito Eterno fez na sua vida cristã, na sua vida da igreja. Ontem nós mostramos que tudo que Cristo realizou ao longo do tempo, desde a sua encarnação, o seu viver humano, a sua morte, crucificação, a sua ressurreição e tudo que Cristo fez, Ele ofereceu como sacrifício a Deus por meio do Espírito Eterno. Quem sabe, para alguns que não estavam ontem, quem sabe nós podemos projetar aquela figura de novo da linha do tempo. Vamos começar pela linha do tempo, para os irmãos poderem entender um pouco do que nós estamos falando. Aqui nós temos a linha do tempo, seria uma linha com uma flecha, da maneira que nós homens, com o nosso cérebro racional, conseguimos entender. Então nós podemos colocar na nossa linha do tempo a eternidade passada, a fundação do mundo, a encarnação, crucificação e a ressurreição de Cristo e a eternidade futura. Assim, a nossa mente racional entende quando nós colocamos num pensamento linear, certo? Você consegue entender. Mas a eternidade você já não consegue entender. Então, nós, para facilitar um pouco a sua compreensão, na verdade, muitas coisas espirituais fogem do nosso entendimento. Então nós precisamos muitas vezes do Espírito, da revelação e de sabedoria, para nós termos um pouco de entendimento e compreensão das coisas de Deus, das coisas da dimensão de Deus, das coisas da dimensão eterna. Então, se você colocar tudo que Cristo fez no tempo, e quando Cristo, isso está em Hebreus 9, 14, dá uma olhada na sua Bíblia, Hebreus 9, 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Quer dizer, tudo que Cristo fez no tempo, naquela linha do tempo, Ele ofereceu como sacrifício a Deus pelo Espírito Eterno. Isto é, tudo que Cristo fez no tempo, Deus colocou na eternidade, porque Deus está na esfera da eternidade. Isaías 57, como diz, dá uma olhada, Isaías 57, Senhor Jesus. Isaías 57, versículo 15, como diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. Nosso Deus, Ele é o alto, mas não é essa altura física. Ele é o alto na altura espiritual. Ele está em outra dimensão. Ele é o alto, Ele é o sublime e Ele habita a eternidade. Então, quando você vai até Deus, Ele está na eternidade. Na eternidade não há tempo e nem espaço. Portanto, quando Cristo se ofereceu a Deus, Ele ofereceu a Deus o que Ele fez no tempo e colocou como sacrifício pelo Espírito Eterno ao Deus Eterno. Então, tudo que foi feito no tempo foi lançado na eternidade. Tá? Então, aquela linha do tempo, ontem nós mostramos que se você puder unir as duas extremidades, unir as duas extremidades, viraria um círculo ou uma circunferência, e onde não há começo e nem fim, não há
o que está na frente ou o que está atrás. Porque o que está na frente acaba sendo o que está atrás. O que está atrás acaba sendo o que está na frente. Por quê? Porque depende da referência. Então não há mais início e fim. Essa é a eternidade. Então Deus aceitou o sacrifício de Cristo, que ofereceu pelo Espírito Eterno, e agora lançou na eternidade. E essa figura da circunferência ou do círculo, essa figura está na Arca da Aliança. A Arca da Aliança tem 4 argolas, né? Uma em cada canto. E Deus mandou projetar e construir 2 varais de madeira de acácia, revestido de ouro, para que o homem possa carregar a Arca da Aliança. E essas 4 argolas prefiguram o Espírito Eterno. Quando o homem que ainda vive no tempo carregar por meio daquele varal a Arca da Aliança, e a Arca representa um Deus eterno. Como pode o homem temporal ter contato com Deus eterno? É através do varal e através das argolas. E as argolas representam o Espírito Eterno. Então, a conexão entre o homem temporal e Deus eterno é por meio do Espírito Eterno. Então, todos os dias, quando você volta para o Espírito, como você consegue ter contato com Deus que está na eternidade? E você está aqui no tempo. Irmãos, é por meio do Espírito Eterno. Aleluia! Quando você diz, ó Senhor Jesus, você está o quê? Contactando a Deus, que é eterno, você que é temporal, mas por meio do Espírito Eterno. Graças a Deus por essa revelação. Então, essa é a Arca da Aliança. Que significa isso, irmão? Significa que tudo que Cristo fez, quando foi jogado na eternidade, valeu para sempre. Valeu até para o passado. Vocês sabiam disso? Porque antigamente, no tempo do Velho Testamento, o povo de Israel, ele precisava de quando em quando trazer animais para sacrifício pelos seus pecados, pelas suas transgressões, não é? Pela sua culpa. E esses animais que são bodes e bezerros, esses animais, né? Como o sangue desses animais podem substituir a morte de um homem? Porque o derramamento de sangue é justamente para substituição daquele que pecou. Como aqueles animais, quando são imolados, valem para a remissão dos pecados de um homem. Tudo porque Cristo ofereceu-se pelo Espírito Eterno a Deus, não é isso? E isso fez com que a redenção valesse não só para o futuro, mas para o passado também. Aleluia! Quando Deus olhava para o sangue de bodes e bezerros no Antigo Testamento, Deus estava vendo o sangue de Cristo. Embora não tinha sido ainda no tempo derramado no Antigo Testamento, mas Deus já viu o sangue derramado, porque já foi lançado na eternidade. Os irmãos estão entendendo? Mesmo no Novo Testamento, Cristo teria que morrer cada vez que eu e você pecarmos. Eu fico, às vezes, pensando, se a morte de Cristo é a morte de uma pessoa por outra pessoa. Ora, se é a morte de uma pessoa substituindo a morte de outra pessoa, então ele teria que morrer muitas vezes por tantas pessoas e por tantos pecados nós cometemos ao longo do tempo. É ou não é verdade? Você talvez nunca tenha pensado nisso. Por que então que a sua redenção valeu de uma vez por todas? É porque foi lançado na eternidade. Senão essa manhã, Cristo teria que morrer de novo para a gente ter o sacrifício pelos nossos pecados. Mas graças a Deus,
Cristo ofereceu-se a Deus, né, como um sacrifício, ofereceu-se a Deus pelo Espírito Eterno. Então a sua redenção valeu de uma vez por todas. Bom, você experimenta todos os dias isso, não é isso? Toda vez que você erra, ó Senhor Jesus, me perdoa, Senhor Jesus, teu sangue, vem me purificar, Senhor. Não é assim? Você não precisa que Cristo morra outra vez. Por quê? Porque Ele se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno. Aleluia. Então, aí quando um versículo muito conhecido é Apocalipse 13, 8. Dá uma olhada. Apocalipse 13, 8. Todos acharam? Treze, 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso é verdade? No nosso pensamento linear, isso não é verdade. Cristo não morreu desde a fundação do mundo. Cristo morreu naquele ponto que eu mostrei, no tempo, não é isso? Mas, quando Ele ofereceu-se a Deus pelo Espírito Eterno, o seu sacrifício foi jogado na eternidade, irmãos, para Deus valeu para todo sempre. Desde a fundação do mundo até o futuro, esse Cordeiro morreu por nós, não é? E mesmo no Apocalipse 5, versículo 6, como diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Isso já no tempo de Apocalipse. Tempo de Apocalipse. Esse tendo sido morto é que um cordeiro como que acabado de ser morto. Ué, como esse cordeiro poderia ter sido acabado de ser morto se ele já morreu um tempo antes? Portanto, irmãos, tudo isso é a redenção de Cristo jogado na eternidade. Aleluia por isso. Essa redenção vale para toda a humanidade, por toda a criação. Aleluia. E eu também me lembro do livro de Jó, capítulo 10, quando Jó se queixava que Deus não era um homem para saber o que ele estava passando. Aquelas chagas todas, da ponta do cabelo até o dedão dos seus pés, ele estava totalmente tomado de chagas, e coçava, ele usava caco de telha, e raspava, saía sangue, pus, e aquela situação lamentável, e ele queria morrer e não conseguia morrer. Então ele desabafou, né? Versículo 3, 10, 3. Parece-me bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? Quer dizer, você não é homem, Deus. Você não compreende o homem. Você nunca foi homem. Deus nunca teve dor de dente. Não sabe o que é ter dor de dente. Deus nunca teve angústia quando o homem passa por situações difíceis. Então Deus não entende as nossas angústias. Deus não sabe o que cada um de nós passamos sob pressão, debaixo de muito estresse, não é? Então, irmãos, parece que Deus nunca foi homem, ele não sabe o que é ser um homem, né? Assim Jó acusava a Deus. São os teus dias como o dia do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade? Quer dizer, Deus, você não é homem, você não é capaz de me entender, né? Você não sabe a minha angústia.
Mas, irmãos, por causa de Cristo ter oferecido a Deus pelo Espírito Eterno, Deus conhecia o homem sim. Deus já conhecia o homem no tempo de Jó. Você acredita nisso ou não? Não acredita? Então me explica, Gênesis 18. Quando Deus apareceu fisicamente a Abraão, quem era aquele homem? Gênesis 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Irmãos, o primeiro versículo fala, apareceu o Senhor a Abraão. E no versículo 2 fala que ele viu 3 homens de pé. Entre os 3, pelo menos um é o Senhor, é ou não é? Então o Senhor apareceu em forma de homem. Como pode um negócio desse? Porque Cristo ofereceu-se o seu como sacrifício, né, a Deus pelo Espírito Eterno. Então Deus já tinha conhecimento do homem. Ó Senhor Jesus, na verdade, desde a eternidade, Deus já tinha conhecimento do homem, porque Cristo colocou todas as suas experiências, todas as ocorrências como homem, jogou na eternidade. Então Deus, na sua eternidade, sem limitação de tempo, Ele já tomou conhecimento e já participou do homem. Isso não é maravilhoso, irmãos? Só Deus mesmo consegue fazer isso, né? Então, irmãos, por isso hoje de manhã eu queria mostrar para vocês no livro de Hebreus, tem um personagem dificílimo de se interpretar. Eu disse para vocês ontem rapidamente que quando eu fiz a última viagem do ano passado para Natal, eu quase não pude ir, porque naquela semana antes de viajar para Natal, em dezembro, eu estava doente de cama e não conseguia sair da cama. Passou terça-feira sim, tomando remédio, nada. Quarta-feira, nada. Continuava muito ruim de cama. E quinta-feira, porque na sexta teria que viajar para Natal. Na quinta-feira, eu falei para o Senhor, Senhor, qual é a tua vontade? Será que o Senhor, né, quer que eu fique? Porque os irmãos estão lá, quase 1000 irmãos estarão no lugar chamado Mardunas, em Natal, aguardando ansiosamente por essa palavra. Senhor, o que faço? Eu não consigo me levantar da cama. Então o Senhor me deu um sentimento, naquele momento, escrevi um WhatsApp para uma irmã médica de São Paulo. Eu escrevi e falei para ela, irmã, eu sei que você não faz milagre, mas Deus faz. Então que Deus te ilumine, me dê um remédio. Não é que ela me passou 2 remédios, eu consegui me levantar? Na sexta-feira de manhã, consegui pegar um avião e ir até Natal. Então, mesmo no meio da fraqueza, irmãos, o Senhor começou a iluminar a palavra. Foi iluminando e iluminando, graças a Deus. Mesmo, né, eu enfraquecido fisicamente, mas o Senhor foi dando luz. O Senhor é tão misericordioso. Irmãos, e nessa luz o Senhor me mostrou claramente que o plano macroeconômico de Deus da salvação para o homem, o auge está registrado em João capítulo 14, 15, 16, 17, com o pano de fundo de João 13, que leva o homem ao auge que Deus nos, o quê?
preparou um caminho para sermos recebidos para dentro da glória do Pai. Quem somos nós? Eu me contentaria se na eternidade futura, eu como homem, fosse colocado do lado de Deus, não é? Se eu puder viver na presença de Deus por toda a eternidade, eu estaria super satisfeito. Você não estaria? Mas Deus não está satisfeito. Deus quer me receber na sua glória. E você, claro. Deus quer que participemos do seu convívio, o convívio maravilhoso da Trindade. Ele não estava solitário, não. Ele vivia, ele que eu digo, a Trindade, vivia em um relacionamento maravilhoso, que é o ideal, é a perfeição para todo relacionamento. Portanto, irmão, se você quer ter um bom relacionamento de marido e mulher em casa, ou um bom relacionamento familiar em casa, pega isso como modelo. O relacionamento mais perfeito é o relacionamento do Deus triuno, da própria Trindade. O Pai ama o Filho, e o Filho ama o Pai. É ou não é? Irmãos, sabe quando que eu comecei a perceber isso? Que existe um relacionamento antes da criação do mundo? Foi em João, ó Senhor Jesus, lendo esses versículos, João 17, quando eu cheguei a esse ponto aqui, ó, brilhou a luz aqui, ó, versículo 24, João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, essas últimas palavras aqui brilharam para mim. Falei, espera aí, existe um amor grande, um amor perfeito entre o Pai e o Filho, porque me amaste antes da fundação do mundo. Antes de Deus fazer a sua criação, criar o mundo, o Pai amava o Filho, e o Filho amava o Pai. O Pai e o Filho certamente viviam numa harmonia, uma perfeição de um convívio entre os dois, para não dizer três da Trindade. Ó Senhor Jesus, quando eu enxerguei isso, irmãos, eu comecei a dizer, opa, Deus não era solitário como a gente pensava, não. Deus já tinha esse relacionamento perfeito. O Pai amava o Filho, e o Filho amava o Pai. Aí, irmãos, chegou para mim, né, alguém me deu mandou um WhatsApp. Você vê como é bom o WhatsApp para essas coisas, né? Você sabe que todos os dias, graças a Deus, por causa dessa luz maravilhosa, vários jovens que são tocados por isso, me mandam vários versículos todos os dias. Pedro, olha só esse versículo aqui, daquilo que você falou. Olha esse versículo aqui, não fala isso. Olha aquele versículo. Olha, eu recebo todos os dias essas coisas. E graças a Deus um irmão me mandou um versículo. Que versículo que é? De Provérbios 8. Eu li ontem para vocês, né? Provérbios 8. O Provérbios 8 prova ou não prova? Esse relacionamento maravilhoso da Trindade, né? São curtos versículos. Versículo 30. Então eu estava com ele, o Filho estava com o Pai, e era o seu arquiteto. Quer dizer, tudo que Deus tem em mente, a vontade dele, o Filho põe na prática. O Filho executa. Então eu era o seu arquiteto, né? Eu era o seu arquiteto, e dia após dia eu era as suas delícias. Aí uma versão, eu fui consultar várias versões. Uma versão, King James atualizada, diz assim: dia após dia eu era o seu prazer. Aí confirma, né, no batismo de Jesus, uma voz que dizia pelo Pai:
tu és o meu filho em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Aí quando Jesus foi transfigurado no Monte da Transfiguração diante de Pedro, Tiago e João, também Pedro se precipitou, né, querendo fazer 3 tendas, e veio uma nuvem que interrompeu essa ação de Pedro, e por fim não viram a ninguém, somente a Jesus, e uma voz do céu dizia: este meu filho, em quem me comprazo, a ele só ouvi. Portanto, irmãos, o filho é o prazer do pai. E o pai vivia, o pai dava felicidade para o filho, porque no versículo seguinte fala assim: folgando perante ele em todo o tempo. O pai tinha prazer no filho e o filho tinha prazer no pai. O filho vivia feliz no pai. Irmão, se o homem que está em busca sem fim da felicidade, não é? Algum profissional da psicologia vai aconselhar você: a tua vida não está boa, tal, vai, larga tudo, vai buscar a sua felicidade. Irmão, pode buscar até no Himalaia, você não vai achar essa felicidade. A felicidade, irmãos, está no convívio de Deus. Sem Deus o homem nunca será feliz, porque a felicidade está com Deus. Então, se você quer ter a verdadeira felicidade, Deus está convidando você para participar desse convívio que tem a verdadeira felicidade. Porque o pai e o filho viviam felizes. Ó Senhor Jesus, né? Então eu falo para aqueles homens que pena, lá então na eternidade não haverá mar, então não terá praia. Eu gosto tanto de praia. Então desfrute bastante hoje, porque não vai ter mesmo. Por quê? Porque você não precisará mais desse entretenimento, desse prazer, porque o prazer que Deus vai te dar é uma coisa indescritível. A felicidade com que Deus vai te encher é uma coisa que o homem não compreende. O amor que você vai se sentir naquele dia, o amor ágape de Deus, você vai se sentir abraçado totalmente. Irmãos, é indescritível o que Deus preparou para nós. Você não sentirá falta de nada. Tem muitos irmãos que gostam de pescaria. Você não vai sentir falta de pesca, não. Muitos homens que gostam de futebol. Você não vai sentir falta de futebol. As mulheres gostam de moda. Não vai sentir falta de moda. Irmãos, Deus vai nos preencher toda a nossa carência com seu amor, com seu prazer, com sua felicidade, com alegria. Jesus disse: o meu gozo vos dá, para que o vosso gozo seja completo. Então é alegria, felicidade, tudo isso está em Deus. Mas estava só entre os 3 da Trindade. Mas agora Ele convida o homem para participar. Irmãos, isso não é maravilhoso? Só que, irmãos, quando eu falei isso no final do ano, algumas conferências regionais, houve 2 conferências regionais, terminou a mensagem 2 vezes. Uma irmã veio me procurar: irmão Pedro, é maravilhoso isso que você falou, a revelação é maravilhosa, mas parece impossível para mim, eu não vou alcançar isso. Quem sabe para vocês que são mais maduros, vocês estão à frente, vocês vão, quem sabe ser agraciados dessa coisa maravilhosa, mas eu sou uma irmãzinha, não vou chegar lá. Eu falei para ela assim: se isso não é para você, então não é para ninguém. O que Deus projetou tem que ser para todos, todos que querem, é ou não é? Então, irmãos, aí na outra conferência regional, outra irmã me procurou falando a mesma coisa: irmão, coisa maravilhosa, coisa dos sonhos, não sei o que, tal aí, mas não é para nós, é para vocês que estão à frente. Eu falei: se não é para você, realmente não é para mim também. Então, irmãos, o Senhor projetou isso para nós.
E principalmente, irmãos, nós da vida da igreja, estamos recebendo de primeira mão essa revelação, porque Deus tem planos de fazer de nós os seus escolhidos. Os primeiros irmãos a tomarem, receberem essa visão e pegar encargo e executar a vontade do Senhor. Abandonar tudo para fazer a vontade de Deus. Você está disposto a isso? Não que não possa haver outros vencedores, não, haverá outros vencedores. Mas irmãos, mas é principalmente aqui, porque aqui recebemos uma revelação de primeira mão. Aqui o Senhor nos guardou e investiu em nós com tantas palavras da verdade. Tantos anos o Senhor investiu em mim. Irmãos, eu estou nesse caminho aqui desde a adolescência. Eu não me arrependo de nenhum dia ter passado aqui. Tanto que Deus investiu em mim. Irmão, certamente tem que fazer diferença, ou não tem que fazer diferença? Graças a Deus, Deus está preparando um grupo de pessoas, irmão, principalmente aqui, para não vender o direito de primogenitura, para fazer a vontade de Deus. Deus precisa de um grupo com quem Ele pode contar. Deus pode contar com você? Ou você vai dizer, mais ou menos, depende. Se a pressão for grande, não. Não. Temos que dizer para o Senhor, Senhor, venha o que vier, pode contar comigo. Tomar cruz, morrer, para que o Deus que ressuscita os mortos possa operar em mim. Irmão, estou disposto a tudo. Que Deus possa contar com você. Bom, então essa visão é maravilhosa. Chegamos até João 17. E Senhor Jesus, eu não canso de falar isso. A unidade. Eu falei do convívio, não falei? Da harmonia, do amor da Trindade. E está nos convidando para esse convívio perfeito, maravilhoso. Mas, irmãos, esse convívio tem algumas características. Uma das características, irmãos, é a unidade. Esse convívio só pode existir, só pode vir à realidade, se houver a unidade verdadeira. Se não houver unidade verdadeira, irmão, você sabe que uma hora a coisa fura. Esse convívio um dia vai por água abaixo. Graças a Deus, uma unidade entre o pai e o filho é uma unidade maravilhosa. Ó Senhor. Vamos lá. João 17. Eu quero impressionar vocês com isso. Ó Senhor Jesus. Versículo 21. 17 e 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Irmãos, parece uma coisa do outro mundo. A unidade que nós temos, irmãos, perto dessa unidade, ainda é jardim de infância, é ou não é? Nós somos um, aleluia, vivemos em unidade, mas nem tanto, né? Depende. Você pisou no meu calo, não sou mais um com você não, né? Mas, irmãos, essa unidade entre o pai e o filho é uma unidade intrínseca, uma unidade de natureza, uma unidade orgânica, de modo que quem vê o filho, vê o pai. Irmão, essa é a unidade. Quem vê o filho, vê o pai. E tudo que o filho tem é do pai.
E tudo que o Pai tem é do Filho. Irmãos, tudo isso são demonstrações desse amor perfeito, dessa unidade perfeita. E Deus deseja implantar essa unidade entre nós. Acredite se quiser, Ele vai implantar. Vai implantar. É por isso que Ele está revelando. Senão, às custas de que Ele daria essa revelação para nós? Porque Ele confia que nós estamos dispostos a praticar a palavra. Você crê nisso? O amor, praticar o amor, praticar a unidade. O amor, por exemplo, no capítulo 13, no finalzinho do capítulo 13, últimos versículos do capítulo 13, como fala? Versículo 34 de João, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmão, quando a gente lê isso, parece que nós estamos lendo uma coisa que é impossível de acontecer entre nós. Não, a gente ama um ao outro, mas não chega a esse nível. Não é verdade? Então, irmãos, esse nível só chega pela vida de Deus. É o amor ágape. A unidade só chega com o acréscimo de Deus em nós. É tão elevado, como nós vamos chegar lá? É quase impossível. Aí nessa conferência em Natal, o Senhor me deu uma luz. Espera aí. O livro de Hebreus, ele trata do plano microeconômico de Deus para que isso aconteça. O livro de Hebreus nos põe com os pés no chão, mostrando as nossas fraquezas, mostrando as nossas deficiências e procurando sanar essas deficiências e nos levar até o auge do plano macroeconômico de Deus. Então lá o Senhor começou a me apontar essa luz, o livro de Hebreus, porque o Hebreus capítulo 1 fala que o filho, sabe, até isso preciso ficar, depois vou ter que voltar, né? O Hebreus capítulo 1 fala, primeiros 4 versículos, eu desafio você a descobrir, nos primeiros 4 versículos de Hebreus capítulo 1, quando ele fala acerca do filho, ele estava se referindo a que filho? Estava se referindo ao Filho Deus unigênito? Ou está se referindo ao Filho primogênito, que possui a humanidade? E você pode ver nesses 4 primeiros versículos, esse Filho, tanto unigênito como primogênito, tanto como Deus antes da criação do mundo, depois como o Filho primogênito, que foi ressuscitado, gerado no dia da ressurreição, irmãos, estão mesclados nesses 4 versículos de Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4. Dá uma olhada. Isso tudo, irmãos, porque Cristo ofereceu-se a si mesmo pelo Espírito eterno a Deus. Isso tudo, irmãos, potencializou Cristo. Cristo não tem mais hoje um momento só Deus e homem. Cristo é Deus, Cristo também é homem, por causa, né, disso tudo ter sido colocado na eternidade. Bom, então eu comecei a pedir para o Senhor, Senhor, por favor, então me revela o livro de Hebreus. Eu voltei para São Paulo, de Natal, voltei para São Paulo, procurei me colocar em dia, minha saúde. Então, praticamente eu fiquei descansando na cama, saindo da cama para ler o livro de Hebreus. Falei, Senhor, precisa me revelar o livro de Hebreus. Irmão, o livro de Hebreus é dificílimo de entender, de se entender. Eu procurei vários livros de comentários, tá, e todos diziam, né, que o livro de Hebreus fala da superioridade de Cristo. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Arão, superior ao sacerdócio levítico, não é isso? Então Cristo é superior
a superioridade de Cristo. Mas eu falei para o Senhor, Senhor, mas a superioridade de Cristo, se eu conhecer a superioridade de Cristo, ainda não me serve muita coisa na prática do dia a dia. Porque eu sei que Cristo é superior a tudo. Eu sei em doutrina que Cristo é superior a tudo. Mas o que isso vai me ajudar no dia a dia? Então toda vez que eu lia, eu não conseguia entender qual é o pulo do gato, qual é o ovo do Colombo, qual é o clique. E fiquei ali naqueles dias, irmãos, mais de 10 dias, 2 semanas ali, lendo, tal. E os livros de consulta que eu consegui descobrir, todos diziam, até mesmo a autoria do livro de Hebreus é duvidosa, né? Alguns afirmam que foi Paulo, outros dizem o seguinte, que os escritos do livro de Hebreus, ele foi escrito na ambientação de Paulo, das epístolas de Paulo, tem influência das epístolas de Paulo, mas o estilo é totalmente diferente de Paulo. Então, irmãos, se a autoria já é desconhecida, né, alguns chegam a dizer, talvez nós só vamos descobrir a autoria no dia da segunda vinda de Cristo. Ninguém sabe exatamente quem escreveu o livro de Hebreus. E tão difícil quanto descobrir a autoria de Hebreus é o próprio livro de Hebreus. O seu conteúdo é dificílimo de se interpretar, dificílimo de entender. Eu falei, meu Deus, eu que estou querendo entender esse livro, estão me desanimando para entender, né? Então, irmãos, aí passou até o final do ano, desse ano passado, e entrou em janeiro, naquela primeira semana, primeiros dias. E no primeiro sábado de janeiro, eu então precisava voltar para São Paulo, porque domingo tinha uma primeira reunião, né, das igrejas da região, na Cesareia de Filipe. Então, no caminho, dirigindo o carro, já perto de São Paulo, acho que 30 quilômetros de São Paulo, de repente brilhou uma luz. Opa, é aqui. Falei, acho que eu descobri a chave. Descobri a chave. Irmãos, essa chave é o que eu compartilhei com vocês ontem à noite e agora de manhã. A chave qual é? Irmãos, a chave é que Deus colocou tudo que Cristo fez no tempo, na eternidade. Essa é a chave. Essa é a chave para abrir o livro de Hebreus. Agora você vai reler o livro de Hebreus, você vai entender porque o livro de Hebreus está recheado de para sempre, uma vez por todas, nos céus, sacerdócio para sempre. Irmãos, a redenção é feita de uma vez por todas e fala do seu sacerdócio celestial, sacerdócio perfeito. Irmãos, está recheado disso. Por quê? Irmãos, Deus, quando colocou tudo que Cristo fez na eternidade, irmãos, Deus potencializou esse Cristo para nos levar lá. Eu quero passar essa loucura para vocês. Eu estou vendo isso, eu estou nessa loucura. Porque tão difícil entender o livro de Hebreus está em entender o personagem Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Como entender a função do Melquisedeque? Melquisedeque começa aqui em Gênesis 14. Vamos lá, dá uma olhada. Melquisedeque, Gênesis 14. Senhor Jesus, revela-nos, Senhor. João 14, versículo 18. Mas vou ler 17 primeiro. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomé e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Esse vale do rei, vale de Savé, foi mencionado também em 2 Samuel 18:18. E o historiador judeu Joséfo, ele
diz que esse vale de Savé fica mais ou menos a 400 metros de Jerusalém. Então era ali pertinho de Jerusalém, né? Então, e quem lhe saiu ao encontro é o rei de Sodoma. Rei de Sodoma. Mas se você ler o versículo 2, ali fala: fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma. Então, rei de Sodoma era Bera, tinha o nome Bera, não é isso? Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma. E aqui, quem veio ao encontro depois que Abraão derrotou aqueles reis, e o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, né, nesse vale, aí de repente ele pula para o versículo 18 como se fosse outra coisa. Não sei se vocês percebem essa coisa, essa mudança aqui. Ele fala: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Aí o versículo seguinte fala assim: então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Irmãos, parece que o versículo 17 e versículo 21 é uma continuação. 17, você consegue ligar 17 com 21. E o 17 com 21 parece que estão no plano terreno. Mas o 18 a 20 está no outro plano. Ele está no plano celestial. Não sei se você consegue perceber isso, né? Então, de 18 a 20, ele fala assim: Melquisedeque, rei de Salém. Aqui para mim está em outro plano. É um plano da eternidade. Melquisedeque, irmãos, é um título. É um título. É um título para referir-se ao sacerdote de Deus Altíssimo. E esse Melquisedeque que apareceu a Abraão, irmãos, trazendo pão e isso, né? Trazendo pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Irmãos, quando eu tive a minha primeira experiência de trabalhar pela obra de Deus, eu fui com outro irmão até Belo Horizonte. Acho que os irmãos de Belo Horizonte não sabem disso. Naquele tempo havia um pouco de problemas ali em Belo Horizonte, já lá no comecinho, bem no comecinho. Acho que o Maurício nem estava indo na vida da igreja. E a gente tinha que ir lá, pegar um final de semana e ir lá para ajudar os irmãos lá. Para ajudar os irmãos. Apaziguar a situação, né, tal, aquela coisa toda. Havia uma certa confusão ali no começo. E o Senhor era conosco, era muito jovem. E o Senhor era conosco. E voltava de ônibus, cometa. Naquele tempo era muito comum a gente viajar de cometa, de Belo Horizonte, São Paulo, Belo Horizonte. E quando subia no ônibus de noite, já para voltar, ônibus noturno para São Paulo, irmãos, eu comentei com o irmão do meu lado, eu senti que o Melquisedeque apareceu para me dar pão e vinho, porque tanto era satisfação que Deus fizera a obra por meio de nós. Nós não éramos capazes de apaziguar aquela situação, mas Deus operou. E eu senti o Melquisedeque aparecendo, me dar um pão e vinho, uma sensação tão gostosa, irmãos, tão gostosa, essa coisa de Deus, né? Então assim aconteceu com Abraão, e Abraão então lhe deu o dízimo de tudo. Ora, vamos lá para Hebreus, né? Hebreus 7, vamos lá. Desculpe, não estou achando Hebreus aqui, peraí. Ele está tão folheado aqui.
capítulo 7 de Hebreus. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. É o rei de justiça e rei de paz. Sem pai, sem mãe. Por isso, irmãos, não é uma figura meramente humana. É uma figura humana, mas, irmãos, também é celestial. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Quem é ele? Ó Senhor Jesus. Essa palavra perpetuamente, irmãos, é quase que eternamente. Então, aqui já faz parte do vocabulário de Hebreus, é para sempre, perpetuamente, né? Eternamente. Irmãos, é isso aí. Aí começa a aparecer a figura de Melquisedeque. Irmãos, sabe o que é isso, irmãos? Deus está preparando um sacerdote da ordem de Melquisedeque, equipado por Deus, com tudo que ele pode equipar, potencializado por Deus, com tudo que Cristo fez, irmãos, para poder nos levar a chegar no final daquilo que está profetizado em João 17. Aquelas irmãs que me procuraram disseram, não é para nós, irmãos, vou dizer para você, Deus preparou para você sim. Deus preparou aqui em Hebreus um sacerdote da ordem de Melquisedeque, equipado com tudo o que for necessário para levar você até lá. Quem acredita nisso? Deus vai te levar até a sua glória. Ou não é? Por isso que nós lemos Efésios capítulo 1, não é isso? Ali diz o Pai da glória. Roga ao Pai da glória para nos conceder o espírito de sabedoria e de revelação, para nós podermos ser, o quê? Iluminados os olhos do nosso coração, para nós compreendermos a esperança do seu chamamento, qual riqueza da glória da sua herança nos santos. Quer dizer, Deus quer nos levar à sua glória. Deus prometeu nos levar à sua glória. É ou não é? Ó Senhor Jesus. No Romanos capítulo 8, na parte final ali, irmãos, Deus vai um dia fazer os filhos de Deus se revelarem na sua glória. E na revelação da glória dos filhos de Deus, Deus libertará essa criação do cativeiro da corrupção. Esse momento glorioso chegará. Porque tem um Melquisedeque que está ajudando você, levando você para chegar lá. Vamos continuar lendo. Ó Senhor Jesus. Onde eu estou aqui? Vamos lá. Versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Abraão era o máximo. Na terra, Abraão era aquele que tinha as promessas, irmãos.
Mas Melquisedeque abençoou Abraão. Nem da linhagem de Levi Melquisedeque era, né? Então, versículo 7, evidentemente, e fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Irmãos, esse Melquisedeque é superior a Abraão, superior a Arão e superior aos levitas. Aqui, aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, Melquisedeque. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Até Levi, que não paga dízimo, paga apenas dízimo para a casa de Arão. Levi não paga, ou casa de Arão não paga dízimo, mas todos eles pagaram na pessoa de Abraão, quando Abraão deu dízimo para o Melquisedeque. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro destes. Aí o versículo 11, irmãos, começa a entrar numa coisa que eu gosto demais. Versículo 11 diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Esse versículo é importante demais, não sei se você percebeu. Esse é importante demais para mostrar que Deus teve de levantar um outro sacerdócio, que não seja o sacerdócio dos levitas, sacerdócio de Arão, porque o sacerdócio de Arão, o sacerdócio de levitas, não era perfeito. Se não era perfeito, não consegue levar você até lá. Não sei se você entendeu o que eu quero dizer. Você não vai ser levado à perfeição pelo sacerdócio dos levitas e sacerdócio de Arão. Mas Deus providenciou um outro sacerdócio. Esse sacerdócio, sim, é perfeito. Esse sacerdócio é capaz de levar você à perfeição. Não é isso que está escrito, irmãos? O meu português é diferente. Deus teve que providenciar um outro sacerdócio para nos levar à perfeição, irmãos. Tem que soltar rojão. Tem que comemorar. Aleluia! Tudo isso que já estava no Antigo Testamento não era suficiente para cumprir o que Deus prometeu. Então Deus teve que levantar outro sacerdote, outro sacerdócio. E esse outro sacerdócio, irmãos, veio por Jesus Cristo, que nem da tribo de Levi era. Ele era da tribo de Judá, mas ele se tornou o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Vou continuar lendo. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Teve uma mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal. Esse sacerdócio não é constituído pela lei de Moisés. Esse sacerdócio é segundo o poder da vida indissolúvel, indestrutível, não perecível. Irmãos, essa vida constituiu, essa vida indissolúvel, constituiu outro sacerdócio. E esse outro sacerdócio vai nos levar à perfeição. Porque esse sacerdócio, sim, é perfeito.
Eu estou me esgoelando aqui, viu? Fazendo de tudo para você entender. Porque eu estou aqui louco. Eu não sei como falar para você. Espero que você consiga entender um pouco isso. Apreciar o valor do que está sendo falado aqui, irmãos. Essa luz não foi trazida para outros, não. Está sendo trazida de primeira mão para vocês. Ó Senhor Jesus. Versículo 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre. Foi jogado na eternidade, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem, um sacerdócio perfeito. Não é mais da ordem de Arão, é a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. A primeira ordenança do sacerdócio se tornou inútil por causa da sua fraqueza, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Revogou-se então, irmãos, essa ordenança do sacerdócio da ordem de Arão, por causa da sua fraqueza, por causa da sua inutilidade, não vai conseguir nos levar até a perfeição, não vai conseguir nos conduzir até a glória de Deus. Mas Deus constituiu outro. Esse outro reacende para nós a esperança superior. Por essa esperança é que nós chegamos a Deus. Agora você não é uma pessoa sem esperança. Agora vocês irmãs, não vão dizer depois da reunião, vir aqui dizer para mim que não é para vocês. Não é baseado na sua força. É baseado nesse sacerdócio perfeito, que Deus constituiu a Cristo como esse sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E visto que não é sem prestar juramentos, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Irmãos, Deus não só mudou o sacerdócio, Ele jurou com juramento, porque a coisa é tão solene, tão séria, que o Senhor precisa nos levar à glória. Isso está em Salmo 104. Dá uma olhada assim, Salmo 104. Abra a sua Bíblia em Salmo 104. Ó Senhor Jesus. Me segura aqui, viu? Tô voando aqui. Ó Senhor Jesus. Amém? Oh, perdão. 110:4, eu falei errado. Salmo 110:4. Como diz Salmo 110:4? Ou vou ler o versículo 1 para vocês também. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Aí versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus jurou, Ele não se arrepende, porque Cristo, como sacerdote da ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio perfeito que vai nos levar à perfeição. Agora faço a seguinte pergunta: quando Cristo foi feito
esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em que momento que isso foi feito, esse sacerdote? Em que momento? Volta para capítulo 5. Volta para Hebreus capítulo 5. Aqui está a resposta. Versículo 5. Versículo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse. Quer dizer, quem glorificou a Jesus foi o Pai. Foi o Pai que abriu os braços para receber na sua glória o Filho homem. Jesus foi glorificado na sua ressurreição. Quando Deus ressuscitou a Jesus, Deus disse: tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Não foi? Foi exato o momento que a humanidade foi recebida na glória do Pai. E abriu a porta para nós. Abriu um caminho para nós. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, porque Ele abriu o caminho na ressurreição. Deus Pai gerou o homem Jesus como Filho de Deus. Mas naquele mesmo instante em que Jesus foi declarado, o homem foi declarado como Filho de Deus, foi glorificado por Deus na sua glória, Ele também nomeou a Jesus na sua ressurreição esse sacerdote. Dá uma lida, versículo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E Hebreus junta esses dois versículos, como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmão, eu estou entregando ouro para vocês. Tudo que eu estou falando para vocês, irmãos, foi difícil garimpar, mas eu estou entregando de graça para vocês. Jesus foi glorificado na ressurreição. E quando Jesus foi glorificado, Ele foi gerado Filho de Deus primogênito na humanidade. E ao mesmo tempo, Ele foi nomeado o sumo sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele agora é o autor da salvação. Ele vai nos levar ao final, à conclusão da salvação completa de Deus para o homem. Acredita? Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus na ressurreição foi nomeado por Deus com juramento o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ah, Senhor Jesus, que mais eu vou falar por vocês, irmãos? Que mais? Senhor Jesus, mediante de tudo isso, eu vou reservar muitas coisas ainda. Senhor Jesus.
esse sumo sacerdote, capítulo 4, versículo 14, Hebreus 4:14. Tendo, pois, a Jesus, é tanta coisa para falar, irmãos, eu só vou falar algumas coisas mais específicas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Nosso sumo sacerdote hoje está nos céus, penetrou os céus, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque ele já penetrou os céus. Aí em Hebreus 6, depois eu vou voltar para cá, versículo 19: a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe onde está nos servindo esse sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque? Quem sabe? Ele está servindo lá no céu. Ele penetrou os céus. Ele já está junto de Deus. E o santuário, vamos lá, capítulo 8. Vocês percebem meu desespero aqui? Estou desesperado aqui, não sei como explicar a vocês. Capítulo 8 aqui, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentará à destra do trono da majestade nos céus. Esse sumo sacerdote está à destra da majestade nos céus. Capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Não sei se está começando a vir revelação para vocês. Eu estou me referindo ao verdadeiro santuário. O santuário não feito por mãos. E o verdadeiro santuário, irmãos, está no céu. Está onde Deus está. O tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer no deserto, era uma figura do verdadeiro. Depois o templo que Salomão fez, o santuário, é uma figura do verdadeiro santuário. O verdadeiro santuário está no céu. Senhor Jesus. Onde eu quero chegar, irmãos? Eu quero chegar que o Santo dos Santos, a nós foi ensinado, que está no nosso espírito. É ou não é? Porque Deus nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo, como selo e como penhor. É ou não é? Então, Deus nos deu do seu Espírito, que entrou em nosso espírito, fez do nosso espírito um lugar santíssimo, para que hoje pudéssemos encontrar-nos com Deus, nesse lugar santíssimo, no Santo dos Santos, que está no nosso espírito. Está certo ou não? Que é onde está o trono da graça.
podemos voltar para o Senhor, ó Senhor Jesus, voltar para o Espírito e poder ter comunhão com Deus, podemos nos encontrar com Deus. Que coisa maravilhosa! Mas vou dizer uma coisa para vocês, isso ainda é provisório. Agora mexi com vocês, né? O Espírito Santo nos é um penhor. Que é penhor? Penhor é uma garantia para o resgate da propriedade real. Vocês estão me entendendo ou não? No Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, como era difícil transporte, viajar de longe, então se eu tiver um pedaço de terra muito boa e eu quiser vender para você, mas é difícil você, na hora da venda, você ir lá para visitar. Hoje nós podemos pegar o carro, pegar o avião e visitar a terra. Naquele tempo era difícil. Então eu pegaria uma amostra da terra e eu levaria para você, olha, essa qualidade de terra que eu estou vendendo, eu tenho aqui 2 alqueires, eu quero vender para você. E você olha a qualidade, eu compro ou não compro. Então essa amostra da terra é o penhor. É o penhor, é a garantia. Então se você comprar, você vai guardar essa amostra. E no dia que você for visitar a terra e não for essa qualidade, você vai brigar comigo. Porque é a sua garantia, o penhor é a sua garantia para resgatar a sua propriedade total. Então o Espírito, que é o Santo dos Santos aqui, ainda não é a propriedade final. É uma garantia para a gente resgatar o final. Então o verdadeiro santuário, irmão, não está na terra nem no nosso espírito. O verdadeiro santuário está nos céus, onde Deus está. E Deus quer te levar lá. Teve um tempo que até que quase que era proibitivo a gente pensar que a gente vai para o céu. Mas, irmão, nesse sentido, nós estamos sendo levados para o céu. Estamos sendo levados para esse verdadeiro santuário que está no céu. E sabe quem está lá nos servindo e nos garantindo que não vamos chegar lá? É o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque ele já penetrou os céus. Ele já está à destra da majestade. Ele já está lá. Deus o equipou com tudo para levar você para lá. E o seu sacerdócio é perfeito. Ele vai levar você até lá. Ó Senhor Jesus. Eu já estou terminando. Acho que eu vou terminar mais ou menos por aqui. Mas eu quero dizer o seguinte. Vamos voltar para Hebreus 6. Irmãos, dá uma olhada no Hebreus 6. Ah, Senhor Jesus. Versículo 13. Não é sem razão que eu estou meio louco, né? Acho que alguns estão enlouquecendo junto comigo. Versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Mas quando Deus fez a promessa a Abraão, já estava embutida toda essa promessa de Deus nos levar até o final da glorificação. E Deus então sabe que essa promessa era tão difícil de obter. Deus então não só deu a promessa, irmãos, a promessa de Deus é a promessa de Deus. Se você me prometer, Pedro, eu vou te dar um carro zero. A sua promessa é uma coisa, mas a promessa de Deus é outra. Eu creio na promessa de Deus. Mas mesmo assim, Deus teme que você não ache que vai acontecer com você. Como aquelas 2 irmãs que me procuraram, acho que não é para nós. Deus sabe que você tem essa preocupação. Então Deus, além da promessa, Deus falou, então eu vou jurar. Eu vou dar o meu juramento, eu juro que vai acontecer.
Agora as irmãs, vocês não vão mais poder falar para mim assim. Eu vou dizer, Deus não só prometeu, Deus jurou. Então aqui diz assim, ele jurou dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim depois de esperar, com paciência obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Pois, por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, se interpôs com juramento. Quer dizer, Deus não muda o seu propósito. No meio do caminho, Deus vai, está difícil levar esses homens à glória, eu vou mudar. Não, Deus é imutável, seu propósito é imutável. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Quais são as duas coisas imutáveis? Quais são essas duas coisas? Promessa e juramento. Deus prometeu, Deus ainda jurou em cima. Então, irmãos, Deus não vai mentir, não. Deus não vai mudar de ideia, não. Então, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, daquela esperança superior que nós lemos. Essa esperança proposta, irmãos, vamos lançar mão. A qual essa esperança é a âncora, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Esse além do véu, irmãos, hoje é aqui no Santo Santo, no Espírito, mas aqui está se referindo lá no céu, e que penetra além do véu onde Melquisedeque está, onde o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, está, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ancorar a nossa alma. A nossa alma é muito instável. A nossa alma é muito insegura, eu não é? A nossa alma, ela não se sente, se sente muito como um navio à deriva. Mas graças a Deus, irmãos, quando lemos aqui que nós temos um sumo sacerdote que já penetrou além do véu os céus por nós, está sentado à direita da majestade, e ele tem a missão e comissão e a responsabilidade de nos levar até lá. Vamos ancorar a nossa alma com essa esperança. Deus não vai mudar de ideia, não. Então você esteja seguro e firme de que você vai chegar lá, se você buscar o Senhor. Amém? É isso. É isso. Não vou falar mais do que isso. Eu vou terminar da seguinte forma. Irmãos, eu falei na sala de comunhão com os cooperadores. Eu tenho um sonho. Eu creio que esse sonho é o sonho de Deus. Eu tenho um sonho, irmãos, de ver que essa realidade vai acontecer na vida da igreja. Eu tenho um sonho que essa unidade entre pai e filho, que Deus convida a gente a participar dessa unidade, por meio da nossa comunhão com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, por meio de nós participarmos mais dessa vida indissolúvel, participarmos, irmãos, mais recebendo essa vida e natureza divinas. Irmãos, eu tenho um sonho de que essa unidade, que é impossível humanamente falando de se praticar aqui na terra, vai acontecer entre nós. Nós hoje ainda somos muito divididos. Hoje ainda cada um tem a sua opinião. Hoje ainda não é isso.
Ainda não temos essa unidade. Mas, irmãos, eu tenho um sonho, que um dia isso vai vir à tona entre nós. Nós vamos ser tão um, quanto o filho dizia assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê um, vai ver o outro, porque nós vamos ser quase que idênticos. Cheio de vida, cheio de Deus. E junto com a unidade, o amor vai crescer entre nós. Se hoje nós ainda nos chateamos uns dos outros, né? Odiamos às vezes os irmãos, às vezes não amamos tanto, mas, irmãos, eu creio que se nós formos por esse caminho da pureza e da busca, com a ajuda do Melquisedeque, irmão, nós vamos ver acontecer na vida da igreja essas coisas impossíveis de acontecer entre seres humanos. A unidade, o amor, a realidade, a santidade, a glória. O que vai acontecer? Vai chegar um dia, irmãos, nós já estamos quase chegando lá. Quase chegando lá. Aí vai acontecer naquele dia como Zacarias 8. Dá uma olhada em Zacarias 8, eu acho que vale a pena. Zacarias 8. Zacarias 8. Isso, né? Zacarias 8, versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Eu vou parafrasear esse versículo para nós da vida da igreja. Irmão, se hoje ainda duvida se nós estamos no centro da vontade de Deus, pode haver muita discussão ainda, certo? Mas quando essas coisas sobrenaturais acontecerem entre nós, a realidade do amor, a realidade da unidade, a realidade da santidade, da glória do Senhor, da verdade do Senhor, irmãos, vai chegar um dia que será indiscutível. Vários grupos cristãos em nossa volta vão dizer: como é que vocês conseguem chegar a esse nível? Isso é impossível, é sobrenatural, o homem não consegue chegar aí. É por isso mesmo, irmão, que nós vamos mostrar. E Deus é capaz de fazer isso. Porque nós temos um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que já penetrou além do véu, está nos levando para lá por meio do seu sacerdócio perfeito. E aí, irmãos, estará perto, porque esses diversos grupos vão dizer: nós vamos com vocês. Aqueles também querem ser vencedores, vão nos procurar. Nós vamos seguir juntos. Você compartilha desse sonho ou não? Eu gostaria que muitos de vocês compartilhem esse sonho com o Senhor e comigo. Por isso, irmãos, nós temos que buscar o Senhor com simplicidade. Jogue fora até suas experiências passadas. Deixe de lado até a sua maneira de buscar o Senhor até o dia de hoje não será mais suficiente. Precisamos buscar o Senhor, irmãos, com mais intensidade, com mais pureza, com mais simplicidade. Como aquele dia Adão foi criado por Deus. Ele estava nu, não sabia, não é? Ele acreditava tudo que Deus falava, tudo que Deus falava, ele fazia, praticava, é ou não é? Até o dia que veio a árvore do conhecimento do bem e do mal, lhe deu o quê? Lhe deu o poder de definir o que é certo e errado, complicou tudo. E nós que estamos servindo ao Senhor, irmãos, a árvore do conhecimento do bem e do mal continua nos incomodando, nos perturbando. A nossa experiência passada pode ser o nosso senso de julgamento. A nossa maneira de ver as coisas pode atrapalhar recebemos de maneira pura a palavra de Deus. Porque nós temos nosso filtro, nós temos nosso senso crítico. Irmãos, vamos jogar fora isso. Vamos voltar do jeito que nós somos.
Senhor, eu venho diante de tal qual eu sou. Se estou nu, o Senhor sabe o que eu preciso. Como o Senhor vai me vestir, o Senhor sabe. Mas eu não quero me esconder nada. Para Deus, irmão, não adianta você ter uma aparência falsa. Para Deus não adianta viver de fachadas. Você pode ter vivido de fachada a vida toda. Naquele dia, no encontro com ele, você vai falar: Senhor, eu todo o tempo falava: Senhor, Senhor, fiz isso em teu nome, fiz aquilo em teu nome. O Senhor vai dizer: na verdade, não te conheço. Eu não quero ter essa surpresa naquele dia. Por isso, irmãos, hoje eu quero ir diante do Senhor do jeito que eu sou, sem esconder nada, sem usar nenhum senso crítico meu. Que Deus seja meu julgamento, a minha crítica. Deus é que define. E eu vou diante do Senhor com toda pureza. Então, somente com esse coração nós vamos conseguir chegar lá. Se você continua com as suas manias na vida da igreja, você não vai chegar lá. Tá bom, irmãos? Vamos fazer um pacto entre nós? Vamos buscar essa simplicidade, todos nós, começando pelos cooperadores, pelos irmãos responsáveis, as irmãs, todos nós. Vamos voltar-nos para a simplicidade e pureza, sem status, sem posição na igreja. Eu sou isso, eu sou aquilo, irmãos. Isso nada vai valer naquele dia. Não vamos viver de fachadas, vamos viver de realidade. Jesus é o Senhor. O Senhor abençoe vocês. Amém.